E aí, galera do grupo Adventismo em Debate, fiquei sabendo que o Ronaldo começou a chorar porque eu falei que esse livro era porcamente traduzido. Não retiro o que eu disse, tá aqui as palavras dele, mandaram aqui pra mim. Sobre o comentário, isso aqui é o Ronaldo falando, sobre o comentário e sua tradução, não fui eu quem fiz. Em nenhum momento eu afirmei que foi. Aliás, essa expressão que desqualifica a tradução, na verdade é porque não deixa claro o que ele quer mostrar. O que ele, está falando de mim, usa é a desqualificação das fontes. Bom, então ele está dizendo que porque eu disse que o comentário é porcamente traduzido, eu estou desqualificando as fontes. Você já deve ter percebido que toda vez que o Ronaldo está acuado, ele fica dizendo, tá desqualificando, tá fazendo não sei o quê, fica inventando um monte de mentirada, porque ele não tem bagagem, não tem peito para assumir o que ele está falando e se esconde atrás de outros, de não sei o que, e está desqualificando. Se ele encontrar alguém que concorda com ele em alguma coisa, essa única pessoa certa. Qualquer um que discorde está chamando aquela pessoa de burra, está desqualificando. Isto não é acadêmico. Pode ser uma jogadinha bastante interessante para leigos que não entendem de meio acadêmico, porém isso só prova que o Ronaldo não faz a menor ideia do que ele está falando. Mas tá bom, eu não retiro o que eu disse, o livro é porcamente traduzido. E para início de conversa, você pode ver aqui que não tem nenhum selo de editora. Ninguém se responsabilizou por isso daqui. Aí ele diz aqui, ó, que o copyright pertence à CPAD, porém não pertence, de fato. Isso aqui é só de outros livros. Aqui está o título original. Não tem nome de tradutor aqui, certo? Aqui diz que citações bíblicas são de versão não sei o que, não são apenas traduzidas do que estava no inglês, traduzidas assim, porcamente. E a maioria das coisas aqui não é traduzida, como por exemplo, você pode procurar a palavra Mark. Percebe que o texto não traduz Marcos. Todos eles encontram aqui, ó, Mark, Mark. Isso aqui é coisa que jogou num tradutor e deixou do jeito que estava. Mark, Mark. Não traduz Marcos. Eu nem sei se tem algum que tá Marcos aqui. Vamos ver. Ó, alguns ele traduz aleatoriamente, outros não. Quer dizer, fica ao bel prazer do engainer de tradução aqui que eles usaram. Nem sei qual engainer que foi. Naquela mesma frase, eu vou me concentrar aqui no que o Ronaldo fala. Nessa mesma frase a gente pode ver que isso aqui não tem nenhum sentido, o que ele está tentando traduzir aqui. Vamos lá. Um ponto em questão é essa frase aqui, até destacar. Se a crucificação ocorreu em uma sexta, como parece quase certo João e os sinóticos, faltou uma preposição aqui, depois de 6 dias antes do sábado judaico teria sido mais cedo. Que sentido tem essa frase? Depois de 6 dias antes do sábado judaico teria sido mais cedo. Porcamente traduzido, ok? Ou mais precisamente na tarde de sexta-feira antes. Na tarde de sexta-feira antes. Porcamente traduzido. Porque é provável que Jesus veio antes do sábado. A questão é que o Ronaldo não se preocupou nem em ver o que o texto original estava falando. Usou uma tradução porca e seguiu com ela. Percebe que ele fez uma teologia inteira em cima dessa palavra aqui, ó. Depois. A teologia inteira dele foi em cima do depois. Veja aí que tem o vocábulo depois. Depois. Né? Veja aí na tela, deu destaque. O vocábulo depois, ele requer um complemento. Se você só dizer depois, você não define absolutamente nada. Então, você precisa necessariamente de um complemento. Então, é depois. Depois de que. Aí ele explica. De 6 dias antes do sábado judaico. Então, ele está definindo o período na qual ele está querendo falar, né? Então, o período é depois de 6 dias antes do sábado. Agora a questão é, o que dizia no original? A gente pode ver aqui na página 2, quando ele fala qual que é o livro original. Ó. Word Pictures of the New Testament. Vamos lá. Eu baixei o livro, Word Pictures in the New Testament, A.T. Robertson, beleza? E fui lá. Vamos ver em João 12, que é o texto em questão
aqui está o que Robertson fala originalmente. Aquela mesma frase está aqui, ó. Ok? Vamos comparar. Se a crucifixão foi na sexta-feira, como parece certo, tanto em João quanto nos sinóticos, até aqui beleza. Ok? Se a crucifixão ocorreu em uma sexta-feira, como parece quase certo, João e os sinóticos, faltou alguma coisa aqui, mas aqui ainda é perdoável. Então, 6 dias antes seria o sábado judaico. É esse aqui o ponto que o Ronaldo quer. Aqui diz assim, ó. Depois de 6 dias antes do sábado judaico. Peraí, de onde que tirou esse depois mesmo? Depois. Esse depois vem daqui, ó. Then, infelizmente, Ronaldo, para você que fez uma teologia inteira baseada em depois, then não significa depois. Then significa por conseguinte, então, assim, portanto. Simplesmente para dizer algo que vem em seguida. Não é um depois, como você estava querendo dizer no seu vídeo. Claro, porque você nem foi conferir no original. Aí ele vai aqui, ó. Depois de 6 dias antes do sábado judaico, teria sido mais cedo. É o quê? Aqui diz simplesmente, então, 6 dias antes seria o sábado judaico anterior. Só isso que ele fala. Só que depois ele vai especificar mais detalhadamente. Em português, nessa tradução, ele está dizendo assim, ou mais precisamente, na tarde sexta-feira antes, porque é provável que Jesus veio antes de sábado. Essa última frase o Ronaldo não leu, não sei porquê, né? Essa última frase o Ronaldo não leu. Agora aqui, como é que ele termina a frase? Ou mais provavelmente na sexta-feira à tarde anterior, uma vez que Jesus mais provavelmente teria chegado antes do sábado. O que ele está defendendo aqui então? Que Jesus teria chegado antes do sábado. O que o Ronaldo defende? O Ronaldo defende que Jesus saiu de Efraim antes do sábado, porém chegou depois do sábado e por isso que 6 dias antes seria o sábado. Mas não é isso que o Robertson defende. Robertson defende que Jesus chegou antes do sábado. Se tem alguma dúvida, porque não sei se fala inglês de fato, a gente pode vir aqui. O que significa arrive mesmo? Chegar, alcançar, atingir, vir, suceder. Jesus chegou antes do sábado. Então, Ronaldo, nem nisso, Robertson concorda com você. Pode tirar o cavalinho da chuva, para de mentir. Robertson não concorda com você nem nisso. O problema é que você não pesa as consequências das suas palavras. Aí você diz que Robertson concorda contigo e diz que Jesus chegou no sábado judaico. E o sábado judaico era 6 dias antes da Páscoa. Ora, que dia é a Páscoa? Se a gente for olhar aqui no texto bíblico, aqui nós temos João 12:1. Houn Jesus, então o Jesus, pro ex remerum tu Pascha. Isso antes 6 dias a Páscoa. Então, o Jesus, antes 6 dias a Páscoa, ou 6 dias antes da Páscoa, que dia que é a Páscoa mesmo? Vou colocar aqui no português. Que dia que é a Páscoa mesmo? A gente pode conferir aqui, ó. Que dia que é a Páscoa? Números 33, 3. Partiram, pois, falando do povo de Israel, partiram, pois, de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Que dia que é o dia da Páscoa? O dia 14, beleza? Isso está fixo. Dia 14 é o dia da Páscoa, pois o 15º dia é o dia seguinte ao dia da Páscoa. Então, óbvio que o dia 14
é a Páscoa. Se o dia 14 é a Páscoa, 6 dias antes da Páscoa tem que ser o dia 8, obviamente. Se o Ronaldo está afirmando que Robertson defendesse que era o sábado judaico 6 dias antes da Páscoa, então a Páscoa, dia 14, seria necessariamente sexta-feira. Dia 14 seria sexta-feira, que é o que o Ronaldo quer que vocês acreditem que o Robertson defende. Mas Robertson não defende isso, definitivamente. Eu já mostrei vários textos aqui para vocês no vídeo anterior, então não preciso mostrar aqui de novo, mas definitivamente já está muito claro que Robertson defende que o dia 15 foi na sexta-feira e o dia 14 foi na quinta-feira. Agora, qual que é o único problema aqui da questão de Robertson? Ele diz assim, ó, se a crucifixão foi numa sexta-feira, como parece certo tanto em João quanto nos sinóticos, então 6 dias antes seria o sábado judaico. Ele está falando o quê? 6 dias antes do quê? Da crucifixão, não da Páscoa. Percebe como o Ronaldo gosta de manipular o que o texto está falando? Mas quando ele diz, ele está dizendo que 6 dias antes da crucifixão foi no sábado judaico. Eu concordo com isso, sem nenhum problema. Porém, quando ele diz quando Jesus chegou em Betânia, o que ele diz? Mais provavelmente na sexta-feira à tarde anterior, uma vez que Jesus provavelmente teria chegado antes do sábado. Se Jesus chegou antes do sábado e ele foi para Betânia 6 dias antes da Páscoa, significa que antes do sábado era 6 dias antes da Páscoa e não o sábado. Tá difícil de entender, Ronaldo? Será que é possível? Em nenhum momento ele dá a entender que Jesus chegou em Betânia no sábado. A única coisa que ele diz que 6 dias antes da crucifixão, não da Páscoa. Aqui é claro, 6 dias antes da Páscoa. Ele diz que 6 dias antes da crucifixão teria sido sábado judaico. Porém, quando que ele chegou? Ele chegou antes do sábado. Que dia que é antes do sábado, Ronaldo? Sexta-feira. Aqui não tem dúvida. Aqui o Ronaldo está fazendo tempestade em um copo d'água porque ele sabe que a casa caiu pro lado dele, mas ele vai admitir a mentira? É, claro que não. Robertson sabe muito bem que dia é o primeiro dia dos pães asmos ou a Páscoa. Ele diz aqui, ó, no livro Harmony of the Gospels, o próprio livro que ele cita várias vezes, ele diz assim, ó, o primeiro dia dos pães asmos é o 14 de Nissan. Não há questão sobre isso. Ele afirma claramente, o primeiro dia dos pães asmos é 14 de Nissan, não tem questão sobre isso. E depois ele afirma várias e várias vezes, como por exemplo, podemos ver em Lucas 22, quando ele vai falar a Páscoa, ele diz assim, ó, ambos os nomes, pães asmos e Páscoas, são usados aqui como em Marcos 14:1. Ele explica isso aqui melhor, quer dizer, ele está dizendo que eram sinônimos, usados intercambiavelmente. Lá em Mateus 26, ele diz o seguinte, ó, para comer a Páscoa, Mateus 26:17. Aqui há duas festas mixadas em uma só. A Páscoa, a festa da Páscoa, e a festa dos pães asmos. Ambos os nomes foram empregados. Então, muito simples. Para ele, Páscoa e pães asmos era uma coisa, era a mesma coisa, e 6 dias antes da Páscoa, uma vez que ele defende claramente, como eu já mostrei no último vídeo, que Jesus morreu no dia 15 e não no dia 14, 6 dias antes da Páscoa não é sinônimo de 6 dias antes da crucifixão. Para ele não é sinônimo, assim como para mim também não é. Para a Bíblia isso não é sinônimo. Só na cabecinha do Ronaldo. O que Robertson defende claramente aqui, acima de qualquer dúvida, que Jesus chegou antes do sábado. Se ele chegou antes do sábado, ele chegou na sexta-feira. Que dia que o texto bíblico diz que ele chegou? Olha o texto bíblico aqui. 6 dias antes da Páscoa. Robertson está dizendo claramente que 6 dias antes da Páscoa era sexta-feira, pois Jesus chegou antes do sábado. Mas, Ronaldo, o choro é livre.